E temos o prazer agora em convidar, representando o Ministério da Integração Nacional, o secretário de Fundos e Incentivos Fiscais, o senhor Gêner Guimarães. Gostaria de iniciar minhas palavras fazendo uma saudação especial aqui aos nossos anfitriões, o superintendente da SUDENE, doutor Luiz Gonzaga de Parlandim, ao nosso ministro, doutor João Paulo dos Reis Veloso, presidente do Fórum Nacional do INAI, em nome do qual eu saúdo todos os componentes dessa mesa e também as demais autoridades aqui presentes, assim como os senhores empresários, representantes de entidades de classe, bancos, colegas do Banco do Nordeste, colegas do BNDES aqui presentes. Henrique, a apresentação vai começar agora? A apresentação. Para o pessoal colocar. Bom, eu queria dizer que, primeiramente, com uma satisfação muito grande que vem aqui, representando o ministro Fernando Bezerra Coelho, que gostaria muito de estar presente, mas, infelizmente, as agendas em Brasília, elas fogem um pouco ao nosso domínio. Às vezes a gente está programado para vir para o evento, se organiza, se ajusta e fatores externos terminam nos levando a não poder comparecer naqueles eventos que a gente considera mais importantes e mais relevantes, e este é, com certeza, um evento que o ministro Fernando Bezerra Coelho gostaria imensamente de se fazer presente. Eu ouvi falar aqui várias vezes na questão do planejamento, a visão de um Nordeste para 2030 é uma coisa, eu diria assim, absolutamente indispensável, né? E eu guardo comigo uma frase que o governador Eduardo Campos costuma repetir, e que ele aplicou isso aqui no estado de Pernambuco a partir de um planejamento muito bem feito, que contou, inclusive, com a colaboração do nosso colega Antônio Alexandre, que estava aqui presente na mesa também, e que hoje colabora na Prefeitura do Recife, quando ele dizia que a gente precisa fazer com que a moeda rode para o outro lado, que rode em favor dos mais fracos. O que a gente tem percebido ao longo dos anos é que, em que pese o esforço que vem sendo feito pelo governo federal, e a existência de recursos, inclusive, no âmbito dos bancos públicos federais, o Banco do Nordeste, especificamente na região Nordeste, com o Fundo Constitucional, o BNDES, com a sua fonte de cunho nacional, a própria redução dos encargos financeiros tem feito com que o diferencial de taxas já não seja suficientemente atrativo para direcionar os investimentos privados para essas regiões mais carentes. É preciso que a gente observe que ainda há também um problema muito sério de infraestrutura que precisa ser corrigido. A nossa região enfrenta enormes dificuldades nesse campo, e a chegada desses investimentos faz com que os estados nordestinos, mesmo não suficientemente capitalizados e tendo sofrido recentes perdas em suas receitas em função das políticas de desoneração fiscal, não tenham conseguido responder à altura desses investimentos. Então, grandes projetos que estão chegando vão demandar maiores investimentos em infraestrutura. E a gente percebe também que, historicamente, houve uma distorção na questão do modelo de financiamento, e que tem preocupado bastante o Ministério da Integração Nacional e, sobretudo, a Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, da qual eu faço parte, posto que havia no passado uma fonte de financiamento constituída a partir da utilização de parte do imposto de renda, ou seja, era um recurso, de fato, da iniciativa privada, um recurso que era colocado a partir do direcionamento de opções de imposto de renda, que financiava o setor privado. Em função, desde a extinção da SUDENE, com a criação da ADENE, a extinção de fundos como o FINOL, o FINAM, esses investimentos, essas fontes de financiamento, melhor dizendo, elas foram substituídas por um fundo de desenvolvimento regional, sobre o qual a gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente, mas era um fundo que, devido, inclusive, ao clima e à situação em que foi constituído, ele trazia todo tipo de amarração, todo tipo de dificuldade que tornava praticamente esse recurso inacessível. Sem contar que aí nós criamos uma distorção ainda mais grave. Nós passamos a utilizar os recursos dos fundos constitucionais como criados desde 1988, sendo um recurso público,
direcionado para financiamento do setor privado, e criamos um fundo orçamentário com recurso da União, também para financiamento do setor privado, e agora vivemos atrás de fundos privados para financiar o investimento público. Então, essa incoerência do modelo preocupa realmente, é uma coisa que termina remetendo para a necessidade de uma revisão de toda a estrutura e toda a política de financiamento, que passa necessariamente por uma conciliação, um casamento dessas fontes com a própria Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e que, como todos os senhores sabem, o Ministério da Integração fez um esforço muito grande durante todo o ano de 2012, realizando conferências estaduais de desenvolvimento regional, onde colaborações foram recolhidas de todos os estados no sentido de se fazer uma revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Essas informações foram trabalhadas também num segundo fórum, que foram as conferências regionais, e que culminaram com a Conferência Nacional realizada no final do ano passado em Brasília, e cujas contribuições e observações de diversos aspectos e diversas propostas estão sendo consolidadas hoje no âmbito do Ministério, para que seja apresentada agora, provavelmente ainda durante o mês de setembro. Mas aí eu vou pontuar aqui mais especificamente, falando com base nos slides que a gente trouxe aqui para mostrar para os senhores. Como eu disse, apesar de todo o volume de recursos dos fundos constitucionais, apesar de todas essas fontes que foram colocadas, a participação, o Nordeste tem essa participação de 27,8% da população e cerca de 13,5% do PIB. Por outro lado, o que a gente percebe, e é de conhecimento de todos, é que o próprio BNDES, como a maior fonte de financiamento de longo prazo nacional, conseguiu chegar ao patamar equivalente aos 13,5% do PIB. Talvez o Paulo Guimarães, que está aqui presente, também possa me corrigir. Talvez tenha até ultrapassado um pouco, mas ainda está muito distante da correlação com o peso populacional que a região Nordeste tem em relação à população brasileira. Então, é preciso aumentar a carga de investimentos aqui no Nordeste, e, por vezes, foi a própria atuação eficiente do Banco do Nordeste na aplicação dos recursos dos fundos constitucionais que, de certa forma, inibiu um pouco a participação do BNDES em função da concorrência de taxas. Os fundos, digamos assim, uma rotulação muito negativa. E é importante que a gente perceba, e quando eu cheguei no Ministério da Integração, isso foi uma preocupação que a gente teve, foi de resgatar realmente o que foi o FINO e o FINAM. E eu posso afirmar para os senhores, sem medo de errar, que desconheço até hoje uma forma mais interessante e mais inteligente de se captar recursos para financiamento de empresas privadas que não seja um mecanismo parecido com esse do FINO. Infelizmente, tivemos problemas, mas mesmo esses problemas, é preciso que a gente tenha a noção de que mais de 2.500 projetos foram implantados com recursos desses fundos. E que desses, hoje, na carteira do FINO, por exemplo, nós temos pouco mais de 40 projetos que estão com processo apuratório em curso, nem todos com irregularidades irreversíveis. Alguns problemas operacionais que, em outras circunstâncias, seriam perfeitamente sanáveis, mas que, em função da forma como as coisas aconteceram, a legislação bastante engessada não permite, inclusive, que se renegocie essas dívidas, como se faz habitualmente com outras fontes de recurso público, inclusive recursos dos fundos constitucionais, recursos do BNDES, recursos do Banco do Brasil, enfim. Há um tratamento diferenciado para pior em relação a essas dívidas que hoje engessam bastante o mecanismo e faz com que o fundo continue com essa imagem negativa que se criou a partir de um determinado momento, mas que absolutamente não se pode, digamos assim, derrubar a mangueira para comer uma manga, né? E o que aconteceu com o FINO foi isso. Ao invés da gente tratar o problema especificamente, simplesmente erradicou-se o fundo, e isso eu diria que foi uma perda para a região que não foi efetivamente compensada sequer com os outros fundos que foram criados posteriormente. Sobre a questão dos números, a gente vê aí o Fundo Constitucional do Centro-Oeste com a disponibilidade de 5 bilhões e 300, dos quais 2 bilhões e 800 foram aplicados agora até o meio do ano. O agente financeiro aí é o Banco do Brasil. O FDCO tem 1 bilhão e 434 milhões disponíveis para financiamento na região, ainda sem nenhum empenho realizado. Está faltando a assinatura do decreto que regulamenta o fundo, com todo o regramento, mas isso já está na mesa da presidenta Dilma, deve estar sendo assinado em breve. O FNE com a disponibilidade de 11 bilhões e meio, o Banco do Nordeste aplicou já
no meio do ano, mais da metade desses recursos. O FDNE, com a disponibilidade de 2 bilhões para o ano de 2013, dos quais 1 bilhão e 200 já empenhados, e os outros 800 milhões, eu diria que está aqui o doutor Henrique da Sudene, o doutor Parlandinha aqui ao meu lado, sabem disso, que não tem, digamos assim, é insuficiente para atender sequer 10% do que a gente tem de projetos aí em carteira. O FINO e o FINAM, aliás, perdão, o FINO, que a gente está uma linhazinha tracejada, é somente para a gente acompanhar o volume de recursos hoje existente. Não, em 2013, obviamente, foi liberado muito pouca coisa, ainda assim, de saldos residuais. FNO, como vocês veem, a região norte tem tido uma dificuldade maior na colocação desses investimentos. E o quadro abaixo que demonstra quanto tem sido aplicado na região ou nas regiões nos últimos anos. Aqui uma distribuição por estado, falando um pouco mais do Nordeste, né, dos fundos constitucionais. A gente vê aí essa linha em vermelho, a posição acumulada até junho de 2013, a gente costuma fazer esse acompanhamento mês a mês. A primeira coluna é de janeiro a maio, essa amarela, e a segunda é de janeiro a junho. Por que a gente faz dessa forma? Porque existe um regramento onde nenhum estado pode obter menos de 4,5% dos recursos do Fundo Constitucional. O Banco do Nordeste tem muito cuidado com isso, acompanha, monitora, e durante o ano é natural que aconteça em algum momento uma concentração maior numa região ou em outra, e a gente procura ir fazendo a correção e calibrando à medida que os meses passam. A gente vê aí, por exemplo, a Bahia esteve aí com algo em torno de 25% até o mês de maio, e em junho já houve uma certa redução para se comportar no limite de 22%, enquanto os outros estados cresciam. Mas aí está na sequência, a gente tem Sergipe e Minas Gerais abaixo dos 4,5%, que precisa alavancar mais operações, e o Espírito Santo, que não se sujeita a esse limite, porque entra com apenas, salvo engano, 2 ou 3 municípios que não está sujeito a esse patamar mínimo de 4,5%. Aqui a distribuição para o setor, a gente vê que há um crescimento, quer dizer, não, um crescimento não está explícito aí, mas a gente percebe lá no acompanhamento que a gente faz, que a atividade industrial tem crescido bastante, a participação nos financiamentos da região Nordeste, mas, sobretudo, aqui comércio e serviço, que já ultrapassa 30%, o limite é 30%, o Banco do Nordeste tem observado isso também ao final do ano, de forma a não ultrapassar, mas é importante que a gente perceba que nesse ponto aí de comércio e serviços existem, e essa é a importância de conceder financiamento nessa área, é que não deve ser simplesmente o varejo de uma maneira geral, são investimentos nos setores de comércio e serviço, onde esses setores vão fazer a diferença do ponto de vista de transformação e de melhor atendimento às necessidades, como, por exemplo, algumas coisas relacionadas a shopping centers e a outro tipo de atividade que até o banco, de certa forma, tem acompanhado com uma certa atenção nas capitais, porque houve uma concentração muito grande, mas que se faziam importantes até para dar, digamos assim, uma maior fluidez às questões do comércio. Aqui é a evolução do patrimônio líquido dos fundos. Como vocês podem ver, todos os 3 fundos constitucionais têm apresentado um crescimento significativo aí no seu patrimônio líquido. A gente tem uma preocupação grande também com essa questão do PL, porque agora há pouco, por exemplo, o Fundo Constitucional, aliás, ainda hoje, até dezembro, o Fundo Constitucional vai estar com a taxa de 3,5%, taxa líquida, no caso é 4,12%, com um bônus de 15%. Essa taxa é uma taxa que ela desfavorece o fundo. Era importante, nesse momento, de 2012 para cá, dentre as medidas anticíclicas adotadas pelo governo federal, que a gente criasse um mecanismo de estímulo ao investimento para poder manter, ou pelo menos tentar diminuir o ritmo da desaceleração do crescimento. Mas é importante que se saiba que o custo que o fundo tem em relação à operacionalização, a sua operacionalização é maior do que essa taxa que está sendo paga hoje pela classe empresarial, sem contar que é um juro extremamente negativo, né? Na medida que a gente tem um processo inflacionário aí gravitando em torno dos 6%, você pagar uma taxa de 3,5% realmente é uma taxa bastante baixa. Aqui, em relação ao FDNE, também a distribuição por setor, fundamentalmente esse fundo tem como prioridade os financiamentos na atividade industrial e infraestrutura, mas eu queria estabelecer aqui uma diferenciação entre os fundos de desenvolvimento regional e os fundos constitucionais. Nós queremos, com o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele, diferentemente do que acontece no Fundo Constitucional, onde os empresários têm os seus projetos e precisam de financiamentos com custos baixos e um bom nível de alavancagem para poder viabilizar a implantação desses projetos,
o fundo, e procura o banco, né, para conseguir obter o acesso a esse crédito. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, nós temos uma expectativa de que ele venha a ser mais seletivo. Seletivo no sentido de ser induzido e associado ao planejamento e às políticas dos estados. A questão deixa de ser um pouco assim, digamos, o empreendedor que acorda um belo dia e resolve empreender numa determinada atividade e procura a SUDENE para fazer um projeto de financiamento desse tipo. Nós gostaríamos de ver uma situação inversa, onde, a partir das prioridades estabelecidas por cada um dos estados nordestinos, a SUDENE fosse em busca de potenciais investidores naquele segmento que estrutura uma cadeia ou um cluster, ou que transforma a realidade de uma determinada região onde esse investimento se faz necessário e dependente, sobretudo, do investidor privado. Assim como foi feito aqui no estado de Pernambuco durante muito tempo, os 4 anos que eu estive aqui no governo do estado, a gente percebeu isso claramente, a política continua no esforço da interiorização do desenvolvimento. O que é que se fazia? A gente procurava identificar como resolver o problema da bacia leiteira de Garanhuns. Então, precisamos de uma indústria de laticínio ali naquela região. O que é que a gente tem para oferecer e quem são os grandes players do setor? Vamos atrás deles, vamos nas associações, vamos buscar e mostrar o que é que o Estado, e no caso específico aqui, a região Nordeste, tem a oferecer e como é que a gente faz essa conta fechar para que o empresário venha e se instale naquela região, promovendo essa transformação que seria induzida, aí sim, pelos financiamentos e por uma estratégia de planejamento mais adequada e conciliando, aí sim, o planejamento do Estado com o planejamento da região e, quiçá, até o orçamento da União a partir do momento que a gente identifique também necessidade de investimentos públicos. O que a gente está mostrando aqui, eu vou falar de uma proposta que ainda está, digamos assim, bastante verde, mas está sendo trabalhada ainda internamente só no âmbito do Ministério da Integração, mas é mais como uma forma de provocar e de estimular o debate, que eu acho que esse é um fórum importante para que essas coisas sejam discutidas e, quem sabe, a gente consiga extrair daqui também grandes ideias no sentido de fazer modernizar esses instrumentos. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional tem esses 2 primeiros fundos aí como suporte. Quer dizer, estamos fazendo uma política discutida com todo o território nacional, com todas as lideranças políticas, empresariais, classes representativas, entidades representativas, enfim. Mas, se não tiver uma fonte de financiamento para essa política, a gente também não vai conseguir avançar, vai ser letra morta. O que a gente vê? Os fundos constitucionais de financiamento, os fundos de desenvolvimento regional, esses já implantados, mas a gente precisaria, sobretudo, e esses 2 em amarelo para a gente chamar a atenção, aquilo que eu falei no começo, que o BNDES compre essa política nacional de desenvolvimento regional e estabeleça diferenciações. Hoje a gente sabe, o doutor Paulo está aqui, pode confirmar isso, que o BNDES já faz algumas coisas nessa direção. Talvez o que a gente precise é trabalhar um pouco mais no sentido de calibrar melhor isso para que esses investimentos sejam, digamos assim, ainda mais estimulados, como eu disse, não só nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas em todas as regiões onde a Política Nacional de Desenvolvimento Regional aponte a necessidade e a prioridade do investimento. Então, isso é um apelo que a gente faz ao BNDES, a gente tem conversado bastante, tem encontrado muito eco lá por parte do Dr. Luciano Coutinho, que é uma pessoa extremamente sensível à questão do desenvolvimento regional, mas eu quero crer que, mais uma vez, a elevação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional à condição de uma política de Estado é que pode, sim, estabelecer a grande transformação. Por quê? Porque isso deveria prevalecer desde a definição da peça orçamentária do governo até a operacionalização dos fundos e fontes de financiamento público para que haja aí uma sincronia entre o que o governo federal enxerga como sendo áreas carentes a partir da política nacional e que ações diferenciadas ele pode desenvolver em caráter de complementariedade em todos esses sítios ou essas localidades. Quer dizer, não basta chegar um investimento privado, precisa chegar a infraestrutura junto, precisa, e aí é outro ponto que a gente bate bastante, existem recursos nos ministérios finalísticos, faltam nos projetos. E esse é um problema grave que a gente enfrenta, porque muitas vezes, quando chega no final do ano, para comprometer o orçamento, aí começa a se fazer convênio
para atender uma obra pontual aqui, outra obra pontual ali, e a gente tem, enquanto isso, problemas de mobilidade urbana que poderiam ser atendidos com recursos dos Ministérios das Cidades. Se tivermos não só o projeto, mas tivermos também as prefeituras e os governos estaduais em condições de fazer também os seus aportes proporcionais, se a gente conseguir fazer com que a peça orçamentária ela faça o esforço no sentido de que a moenda rode para o lado mais fraco, para que a gente não fique somente respondendo às demandas dos grandes centros urbanos, mas a gente, sobretudo, induza os investimentos a partir da chegada de infraestrutura. Muitas vezes o investimento privado não pode chegar na frente, ele precisa ter a infraestrutura. Nós temos aqui o caso da Fiat, que está se instalando aqui em Goiânia, e é urgente a implantação de obras viárias. O arco metropolitano está aí, vai ser feito, mas tem que correr, porque em breve a fábrica entra em produção e vai escoar essa produção de que forma? Colapsando ali em Igaraçu, Abreu e Lima, naquele trecho ali. Quer dizer, a gente sabe que tem um problema ali e é importante que todos os recursos sejam alocados de forma a eliminar esse problema, porque dali vai surgir uma enorme cadeia produtiva, uma série de indústrias que vão gravitando em torno da Fiat. E por isso que a gente fala de um Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Regional. A ideia de trabalhar um Fundo Nacional é porque, dentro das discussões da guerra fiscal recentemente, o governo federal, numa medida provisória, eu não me recordo o número dela agora, não sei se Henrique teria de cabeça, acho que não, mas foi colocado lá, foi criado lá um Fundo de Desenvolvimento Regional que seria uma discussão aí com os estados a partir da renegociação das dívidas dos governos estaduais. É um problema muito grande. A gente vê, muitas vezes, a queixa não tem recurso, não tem projeto. E é muito difícil, a gente entende isso, às vezes até as próprias prefeituras têm determinados projetos que, quando eles vão começar a fazer o projeto, daqui que eles concluam esse projeto, que vá fazer uma licitação da obra pública, acabou o mandato. Isso é um problema. Então, o que a gente percebe é que termina havendo uma opção pela aplicação do orçamento próprio do Estado naquelas obras que podem dar uma resposta mais imediata, dentro ainda de um único mandato ou coisa do tipo. Então, o que a gente quer é tentar colar esses projetos na questão do PAC, na questão do orçamento da União, onde prefeituras, consórcios municipais, governo dos estados, eles possam trabalhar esses projetos e, com esses projetos na mão, o próprio Ministério da Integração Nacional, dentro do seu papel, ajudar na intermediação e na captação de recursos necessários à realização dessa obra com recurso orçamentário. Essa que é a ideia do que a gente está pensando para esse fundo. As ações apoiáveis, a gente detalha mais aí, planos estratégicos e operacionais de desenvolvimento em várias escalas territoriais, projetos básicos e executivos de infraestrutura e outros investimentos ou ações consideradas prioritárias, pequenas obras de infraestrutura complementares, bem como ações de mitigação de impactos e promoção de desenvolvimento no entorno das grandes obras do PAC. Esses investimentos que chegam, eles geram uma repercussão muito grande, que, por vezes, requerem investimentos públicos, arranjos produtivos e ou inovativos locais, e aí entra também a questão da tecnologia, capacitação de gestores públicos, implantação de sistema de monitoramento e avaliação de políticas de controle e eficiência de gastos, fonte complementar de projetos ou contrapartida prevista em convênios com ministérios finalísticos, por exemplo, que é aquilo que a gente falou. Às vezes tem um bom projeto, exige-se uma contrapartida e essa contrapartida não está disponível em função do aperto de caixa de muitos dos municípios e alguns estados. Como vantagens, parte do pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal retornariam para os entes federados. Os repasses somente gerariam impacto no resultado primário quando o seu efetivo desembolso, quer dizer, pode ser trabalhado isso, e à medida que for sendo desembolsado é que vai gerar esse impacto, e ele sairia do próprio orçamento do governo. Isso nada mais é do que melhor estruturar a destinação de recursos da LOA. Haveria um melhor casamento entre as aplicações dos estados com o orçamento dos ministérios, facilitando a liberação de recursos. O fluxo de desembolso desse programa, a gente pensa que ele pode ser feito fundo a fundo, porque é uma sistemática já de domínio público, já conhecida dos estados, não geraria nenhum tipo de comprometimento outro que pudesse travar o processo de desembolso. A gente sabe o quão difícil é quando você tem que fazer isso através de convênio, por exemplo. Os estados passariam a contar com recursos carimbados para o projeto, evitando sua absorção pelas despesas correntes, porque esse é um outro problema. Muitas vezes se programa, se projeta, e quando chega
no momento de executar essas obras ou de fazer a licitação, esses recursos estão comprometidos com as despesas correntes do próprio Estado ou município. Estimula a formação de uma carteira de projetos estratégicos para as áreas prioritárias, e aí se inclui a questão da defesa civil. Aqui, saindo um pouco agora daquela proposta, só para falar um pouco da previsão de aplicações, e eu queria falar sobre os fundos de desenvolvimento regional, sobretudo. Aqui está, inclusive, esse slide, eu tinha feito uma correção na minha apresentação inicial, mas como o pendrive não escapou aqui de alguma besteira que eu fiz, eu terminei tendo que deixar dessa forma. Mas o que é isso aí? O Fundo Constitucional está colocado ali o que ele tem de disponibilidade. Então, o Fundo Constitucional do Nordeste ele tem 11 bilhões e meio, como a gente já viu anteriormente. A previsão ou a expectativa é de que ele chegue a 16,180 bilhões, né? 26 bilhões em 2030. O Fundo Constitucional ele tem uma escala de crescimento muito bem definida, porque a fonte dele ela está definida na Constituição. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Quer dizer, se o governo quiser botar dinheiro no Fundo Constitucional, não pode, porque a fonte dele está definida lá. Então, a tendência de crescimento do Fundo Constitucional ela está intrinsecamente ligada a uma questão relacionada com a adimplência, né? Pagamento em dia faz com que o recurso retorne e, consequentemente, o banco tenha condição de reinvesti-lo na região, e ao próprio crescimento da arrecadação de IPI e imposto de renda, que nos últimos anos a gente tem sofrido bastante com isso, né, doutor Ferraro? Porque essas políticas de desoneração fiscal, que são importantes num determinado momento, ela traz um custo muito elevado para os fundos constitucionais, porque esvazia exatamente a base de incidência do 1,8% que é repassado ao Banco do Nordeste. Hoje, 2/3, me corrija, doutor Ferraro, se eu estiver errado, dos recursos que são disponibilizados ano a ano pelo Fundo Constitucional advém do retorno dos créditos, e apenas 1/3 que vem de repasse da União. No caso do FDNE, nós trabalhamos aí mais o conceito de carteira. O FDNE, com a disponibilidade de 2013, ele atinge algo próximo de 9,7 bilhões. A nossa expectativa, e nós estamos trabalhando no sentido de que todo ano esse fundo ele vai receber aporte no orçamento da União correspondente ao valor do ano anterior, acrescido dos retornos dos créditos que estão em fase de pagamento, mais os encargos de atualização desse recurso na conta única do Tesouro e o crescimento proporcional à variação da receita líquida do governo, que hoje está entre 9% e 10%. Então, com essa expectativa, nós estamos falando de um fundo que, em 2030, deve ter uma carteira da ordem de 125 bilhões de reais. Para os senhores terem uma ideia, o FNE hoje, se eu não me engano, é algo em torno de 45, 50 bilhões, é isso, Ferrari? Em torno de 45 a 50 bilhões de reais. Então, foi uma conquista importante que aconteceu entre os anos de 2011 e 2012, porque esse fundo, anteriormente, ele era um fundo meramente orçamentário, onde o governo colocava o recurso, esse recurso tinha uma dificuldade enorme para ser desembolsado, porque cada desembolso, mesmo com a operação contratada, gerava um impacto no resultado primário que fazia com que a própria Secretaria do Tesouro Nacional, antes de liberar, independentemente do cronograma das empresas, o que era péssimo, ele verificasse se havia disponibilidade ou espaço fiscal suficiente para fazer essa liberação. Em não havendo, ele postergava esse desembolso. Quando a gente se apercebeu disso, a média de desembolso dessas operações estava com um atraso de 242 dias. E esse prazo estava fortemente influenciado positivamente pelas liberações do projeto da Transnordestina, que, por ser uma obra do PAC, tinha prioridade e era liberada em 60. Então, quer dizer, se você tira a Transnordestina daí, esse prazo vai para 360, 380 dias. Quer dizer, mais de um ano após a solicitação. Quer dizer, era inviável, não se tinha a menor condição de oferecer uma fonte de recurso como essa ao setor privado. A grande mudança promovida pelo Ministério da Integração e que contou com o apoio, diga-se de passagem, do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, foi justamente no sentido da gente tornar esse fundo um fundo contábil, mas de natureza financeira, onde os bancos passaram a assumir o risco dessas operações, até porque era de se esperar que, no passado, o Banco do Nordeste assumia, por exemplo, 10% do risco dessas operações, 90% era a conta do Tesouro. Por conta disso, o impacto era muito forte, porque o Tesouro tinha que contabilizar isso
com a possibilidade de eventual perda. A partir do momento que os bancos passaram a assumir o risco, e para o banco isso terminava sendo indiferente do ponto de vista de concessão de crédito, por quê? Porque banco não trabalha com a hipótese de perder nem 1, nem 2, nem 3, nem 10%. Então, se estava previsto 10 e prevendo 100, a gente eliminaria o impacto no resultado primário, isso foi feito. Obviamente que, do ponto de vista operacional, o Banco do Nordeste tem os seus limites e o patrimônio de referência que muitas vezes não comporta uma carga de financiamento também muito elevada e extremamente concentrada. Isso é regra de Basileia e, não por outro motivo, a gente buscou também diversificar os agentes financeiros que poderiam operacionalizar esses fundos, de forma que o fundo constitucional é de exclusividade do Banco do Nordeste, até por ser uma exigência constitucional, mas o FDNE pode ser operacionalizado tanto pelo BNB, com prioridade, como pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E isso eu acho que foi uma conquista importante, porque passamos a oferecer um leque maior de opções para os empresários. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, dizer mais uma vez da importância, e eu acho que esse é o grande recado e o grande objetivo que nós temos aqui, é de que a gente planeje realmente o crescimento da região, mas que a gente precisa colocar essa política nacional de desenvolvimento regional que está sendo construída e que vai ser, em breve, apresentada a todos nós, como pano de fundo para as decisões estratégicas do governo federal, seja do ponto de vista de definição da sua peça orçamentária, onde se priorizem os investimentos naquelas regiões onde a política nacional aponta uma necessidade maior, como, sobretudo, um alinhamento de todos os agentes financeiros do governo federal, leia-se BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no sentido de criar condições diferenciadas de atendimento para essas regiões, sob pena da gente terminar colocando todo o recurso da União, acompanhando as necessidades de investimentos do setor privado em áreas de forte concentração. Não podemos deixar de dar resposta a isso, mas temos que ter em vista que a prioridade deve ser dada para que a gente induza os investimentos para as regiões mais carentes como forma de combater as desigualdades regionais. Antes de finalizar, eu estou recebendo aqui isso aqui é uma pergunta, né, do doutor João Firmino Neto, advogado da ASEMP. Se o FDNE estabelece um tamanho mínimo de investimento para aprovação de um projeto, tipo investimento mínimo de 50 milhões de reais. Veja, não está definido normativamente que seja 50 milhões, mas, como eu disse, a gente precisava demarcar um espaço entre o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo Constitucional. Para financiamentos de um porte menor, sem prejuízo de que se possa analisar pelo impacto, pela relevância, pela capacidade de transformação que esse projeto possa ter, em princípio, esses projetos deveriam ser apresentados no Fundo Constitucional. A ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional é que ele é um fundo, e por isso também ele é orçamentário, ele é muito concentrador, porque ele visa atender realmente projetos que tenham essa capacidade de transformação, e, como eu disse, a ideia é de que a gente vá buscar projetos que possam ser direcionados de acordo com as prioridades e as políticas de desenvolvimento estabelecidas pelos estados em articulação com o planejamento estratégico da Superintendência de Desenvolvimento Regional. Bom, era isso que eu tinha para colocar, senhores. Fico à disposição de todos para prestar qualquer esclarecimento eventualmente necessário. Muito obrigado a todos. Nós teremos 10 minutos para perguntas. As perguntas, por favor, por escrito. Apenas por escrito. As nossas recepcionistas estão aqui e podem recolher os senhores. Nós temos algumas perguntas direcionadas ao ministro Reis Veloso, mas o ministro não encontra-se aqui no momento. Doutor Paz Landi. Então, tem uma pergunta aqui sobre questão urbana. Nós vamos ter mais tarde a palestra aqui do doutor José Parada. Eu pediria que o interessado esperasse uma resposta do especialista, que vai falar mais tarde. Né? À tarde. Aqui tem duas perguntas para o ministro Reis Veloso. Uma pergunta para o ministro Reis Veloso. O ministro Reis Veloso não foi embora. Eu tenho a impressão que ele vem agora à tarde, para almoçar, ele vem à tarde, acho que não custa nada esperar. Se o ministro não vier, a gente tenta responder. E aqui uma outra pergunta do senhor Pedro Fragoso, ao representante do Banco do Nordeste. Ele está perguntando aqui sobre questão de desigualdades regionais, né? Como
A não ser que o Ferraro queira responder, eu deixo, como se trata de uma questão de estar tratando de desigualdades regionais, eu acho que caberia também ao ministro Reis Veloso, melhor o Veloso. Tratar de questões de desenvolvimento regional, melhor o ministro Veloso à tarde. Viu? Bem, as perguntas ainda, se as temos, apenas nós vamos, depois do encerramento dessa fase de perguntas, nós vamos partir para o almoço, e a primeira palestra da tarde será do doutor Wagner Caetano, do ODMS no Brasil. Depois é que teremos a palestra do doutor José Bará sobre mobilidade urbana. Encerrando, a última palestra da tarde será justamente sobre por uma política energética para o Nordeste a cargo do presidente da Chesf. Bem, eu ainda tenho uma pergunta aqui, um momentinho aqui. Rubens Leite Sudene, existe a possibilidade de financiamento de energias renováveis por parte do FDNE? Isso aí nós já discutimos muito. Responda aí, doutor. Chegou mais outra aqui. A pergunta... Bom, você quer ler todas, então depois a gente responde, né? A PL Clemente Rosas, a PL Consultores. O conferencista aparentemente omitiu o comentário sobre os novos agrestes. Os novos agrestes. O quinto dos diferentes... É pro Veloso. É pro Veloso. Isso aqui é pro Veloso, é isso também. Isso aqui é o ministro Veloso. E aqui também Marcos Barreto, da consultoria, que está a letra dele também, para o doutor Gênero, financiamento de energias renováveis. La même chose. Né? Mais alguma pergunta? Fim das perguntas, nós partiremos para o almoço. Deixa eu responder, para não. Todos, não, fim da palestra, partiremos todos para o almoço. Ok, senhores. Bom, sobre essa questão de energias renováveis, nós temos trabalhado e discutido essa questão. Houve um fechamento no passado, recente, por conta de uma extrema concentração de financiamento, sobretudo do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, na energia eólica. Isso teve um momento importante e que, naquela ocasião, foi muito interessante para dar maior competitividade a esse segmento, sobretudo aqui no Nordeste, onde nós temos boas jazidas de vento. E, à época, eu me recordo que os preços praticados pelas empresas de energia eólica, eles eram pouco competitivos, inclusive nos leilões que eram realizados pelo Ministério das Minas e Energia, pela EPE especificamente. Hoje, a situação está um pouco inversa. O que é que acontece? Hoje, quem praticamente está ganhando todos os leilões de energia são exatamente as eólicas. E, na época em que a gente promoveu esse fechamento, foi porque a gente percebeu que, em função da competitividade já atingida por esses setores, principalmente na energia eólica, a concessão de financiamento com um custo subsidiado em valores elevados, porque custa caro implantar um parque eólico, ela estava consumindo um volume muito grande de recursos dos fundos constitucionais, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Durante a fase de obra, gerava uma quantidade de empregos razoável, mas após a sua implantação, você administra isso com 2, 3, 4 pessoas. Como os preços já estavam também num nível mais competitivo, se a gente coloca recursos da região subsidiado para estimular esses setores, na melhor das hipóteses, o que aconteceria é que eles iriam bidar esse preço ainda mais baixo e, na prática, isso implicaria devolver ao próprio governo federal o subsídio que lhe foi dado através do financiamento. E, na pior das hipóteses, a gente estava concedendo financiamento com um custo baixo apenas para ampliar a margem dos investidores que já tinham o compromisso assumido num leilão de fazer esse investimento. Então, a ideia de que esses projetos deveriam procurar o BNDES, que é uma fonte de financiamento nacional, e até para a gente evitar aquilo que a gente falou aqui há pouco, de fazer com que o Banco do Nordeste, através do Fundo Constitucional, estivesse competindo e inibindo o ingresso de recursos do BNDES na região. Então, hoje, esse setor é atendido plenamente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas, obviamente que energia renovável não se restringe à eólica, e preocupados com isso, a gente voltou a discutir esse assunto para a gente começar a trabalhar agora um outro segmento ou outros segmentos, dentre eles a questão da energia solar,
que nós temos um potencial muito grande e que apresenta custo pouco competitivo, não tem conseguido se habilitar nesses leilões. Tivemos 2 reuniões, uma com o Dr. Ricardo Suassuna, no Ministério das Minas e Energia, e outra mais recentemente, que o Dr. Henrique Tinoco e o Dr. Paz Landim acompanharam junto comigo, uma reunião com o Dr. Tomasquim, na EPE, onde a gente discutiu alguns aspectos relacionados a isso, tivemos boas informações e vamos voltar a trabalhar essa questão, sem, obviamente, poder assumir aqui um compromisso de que esses segmentos, assim como outras fontes de energia renováveis, venham a ser tratados. Mas existe, assim, uma análise que está sendo feita dentro do Ministério da Integração, após ouvirmos o Ministério das Minas e Energia, e pretendemos levar uma proposta de que alguns segmentos de energia alternativa, de energia renovável, seja levado ao conhecimento da presidenta para que a gente possa costurar, então, uma política diferenciada onde esses segmentos venham a ser contemplados. Obviamente que isso ainda carece de um aprofundamento maior, mas, em princípio, nós já levantamos informações suficientes para discutir e amadurecer melhor esse tema dentro do Ministério da Integração Nacional. Doutor Paes. Bem, Dênia Guimarães, IGRF, faz uma pergunta que eu respondo de letra, vou passar para o doutor. Sobre a FDNE, ações de reflorestamento, como previsto no Código Florestal, são financiados? Eu vou me antecipar a resposta. A Sudene só não financia a arma. Financia tudo. Se for impactante para a economia regional, evidentemente. Financia tudo. E, principalmente no caso de florestas para fins industriais, que vai ter impacto na indústria de imóveis e outros impactos. Ou para a geração de carvão pelotizado, enfim. A Sudene está aberta. Eu acho que o reflorestamento, inclusive nós estamos com um projeto aí de fazer um estudo sobre florestas plantadas em todo o Nordeste. Os termos de referência estão prontos e nós estamos atrás de dinheiro para lançar esse estudo, né? Para dar uma ideia aqui. Só no Piauí, da região de Piracuruca para Parnaíba, mais um pouquinho mais, nós temos 5 milhões de hectares propícios para o plantio de eucalipto. Com índice de pluviométrico bom, 700, 800 milímetros, a média. Então, eu acho que a Bahia tem uma grande tradição na área florestal. Se alguém aqui de Pernambuco ou de outro estado quiser conhecer como funciona as florestas baianas, é uma boa viagem, uma boa visita. Eu já estive em contato com os reflorestadores da Bahia. Eles vivem muito bem em termos de fluxo de recursos, de lucros e de ganhos. Eu acho que é uma das saídas para o Nordeste, o reflorestamento, inclusive incluindo também as frutíferas que estão sendo dizimadas, né? Eu passo para o doutor Gênero, eu acho que é sua parenta, doutor? Gênero Guimarães? E aqui uma outra pergunta aqui do senhor Pedro Fragoso, perguntando por que se falou sobre desenvolvimento e em nenhum momento se aborda o financiamento para a formação técnica. Isso está correto, coerente? Eu acho que aí ele tira de letra. Doutor Paes, eu acho que a primeira pergunta você já respondeu muito bem, e eu diria mais, eu acho que é importante que a gente fique atento às mudanças que estão acontecendo no âmbito da Sudene, e que é importantíssima a participação de todos, sobretudo nas reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene, porque lá é onde se definem as políticas, as diretrizes, as orientações gerais, qual o encaminhamento, quais as prioridades que devem ser dadas aos fundos regionais. Então, é muito importante que esse debate seja feito. As reuniões têm sido bastante prestigiadas nos últimos anos, com a presença maciça dos governadores nordestinos. A gente não percebe essa mesma capacidade de mobilização, doutor Paes, e aqui um elogio à vossa atuação. Na região norte, por exemplo, no centro-oeste tem funcionado bem, aqui na Sudene muito bem, mas é importante que as pessoas compareçam para assistirem, para enriquecer esse debate, porque é a partir dessa construção e a partir de um fórum como esse do Conselho Deliberativo da Sudene que a gente pode captar melhores ideias e fazer as transformações necessárias. Sobre a questão do financiamento para a questão da formação técnica, ela foge um pouco aqui do nosso foco com esses fundos e com essas fontes de financiamento. Mas é importante que se saiba, e aí eu volto para a questão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional como uma política de Estado. Isso aqui é importantíssimo, isso é fundamental. Existe um volume enorme de recursos
no âmbito do Ministério da Educação, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o que nos falta efetivamente são projetos bem estruturados, capazes de acessarem esses recursos. É comum a gente ver a sobra, o acúmulo de recursos nesses fundos, exatamente pela falta de projetos bem estruturados. Demandas tem muitas, mas demanda é uma coisa, projeto é outra coisa totalmente diferente. Precisa ser bem estruturado, precisa ser justificável, precisa ter argumentos defensáveis que justifiquem o investimento. Então, se isso for construído, e nossa expectativa é de utilizar um programa como aquele que eu coloquei aqui, para que a gente possa estruturar, inclusive, para pedir da maneira correta. Mas recursos existem.